Boa noite. Em sessão solene, Câmara de Vereadores faz reconhecimento aos 40 anos da Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo. Para nós é uma honra estarmos hoje aqui participando disso, recebendo essa homenagem, porque fazemos um trabalho já que vem de várias mãos, há 40 anos prestando serviços para a nossa sociedade aqui de Passo Fundo e região. Vereadora Janaína Portela presta homenagem ao Instituto Aliança Empresarial. Ela já é merecedora do desenvolvimento que está proporcionando. São mais de 5 milhões investidos em tecnologia, proporcionando mais desenvolvimento na área das startups. E Alberi Grando entrega certificado ao Instituto Medri de Pesquisa e Saúde, que faz um excelente trabalho. Estão aqui 4 profissionais, que estão esperando pessoas. Por exemplo, agora estão tentando fazer um trabalho para a cura da enxaqueca. Uma organização da sociedade civil fundada em 5 de junho de 1984, a Comissão de Direitos Humanos de Passo Fundo teve seu trabalho reconhecido pela Câmara de Vereadores em sessão solene. Proposta pela mesa diretora do Parlamento, a solenidade marcou os 40 anos de história da instituição. O presidente Saul Spinelli fez referência aos casos de violação de direitos pelo país e à importância do combate à desigualdade. Às vezes as pessoas têm um senso comum de que direitos humanos é para defender bandido. Direitos humanos não defendem a vítima. Olha, isso não é verdade, tá? Os direitos humanos, primeiro, ele não tem um olhar. Ele não é o juiz, ele não é o Ministério Público, ele não é o delegado. Existem outros órgãos que vão, sim, tomar sua posição de investigação, de julgamento, de condenação. Os direitos humanos têm que ter um entendimento de onde está colocado o ser humano no contexto de uma sociedade. E isso se refere à habitação, se refere ao direito e acesso à educação, à saúde, à dignidade, ao enfrentamento de casas precárias e subhumanas, de situações, inclusive, de alimentação subhumanas, da questão da falta de acesso à saúde, da violência sexual que muitos jovens, crianças e mulheres sofrem, da agressão que as mulheres sofrem e até mesmo de atos de covardia. Às vezes as pessoas acham o seguinte: não, aconteceu aquela situação ali, houve a necessidade do uso da violência. E depois tu vai verificar mais de perto, com um olhar mais clínico, depois daquele momento de emoção, e tu verifica que a história não é bem assim. Então, a gente tem que ter um cuidado. Os direitos humanos não estão à disposição de A ou B, daquele ou de outro. Os direitos humanos estão para que aquela pessoa que é culpada seja julgada e seja punida, mas que em nenhum momento isto ocorra sem as regras que deem o direito das pessoas se defenderem. Porque senão nós vamos ver casos que não são tão raros quanto a gente acredita que seja, de injustiças serem feitas. E até em alguns países que têm a pena de morte, pessoas sofrerem a execução e depois verificarem que a investigação não foi tão bem feita e que, quando ela foi bem feita, se verificou que aquele cidadão era inocente. Então, comemorar 40 anos dos direitos humanos, 40 anos de resistência e 40 anos de dizendo o seguinte: vamos sim defender o ser humano. Mas e quando o ser humano errar, Saul? Tem que ser julgado e condenado. Mas nunca, absolutamente nunca, permitir uma verdade absoluta que justifique a falta de julgamento, de investigação, porque eu sou um senhor absoluto e aquilo que eu digo é verdade. Por isso que existem os direitos humanos, para que exista a igualdade na investigação, no julgamento, mas também
na questão dos direitos essenciais de habitação, de educação e de saúde. Porque, olha, meus amigos, uma pessoa vivendo com R$800 por mês, catando papel, se aposentando lá com 70 anos e não tendo o mínimo para sobreviver, todos nós concordamos e é consenso que é desumano. Mas nós vivemos isso no nosso país, não precisamos olhar em nenhum outro país. E é isso que a gente tem que combater todos os dias, todas as horas, durante todos os anos. A coordenadora-geral da comissão, Luciane Zanella, comentou que o grupo acompanha a execução de políticas públicas, cobrando dos órgãos responsáveis a garantia dos direitos da população. Ela também agradeceu o reconhecimento da Casa do Povo. Para nós é uma honra estarmos hoje aqui participando disso, recebendo essa homenagem, porque fazemos um trabalho já que vem de várias mãos, há 40 anos prestando serviços para a nossa sociedade aqui de Passo Fundo e região, no que tange a garantia dos direitos humanos numa forma geral, desde a questão do acesso à moradia, acesso à alimentação adequada, acesso a não ter violência, a não ter discriminação. Então a gente trabalha com os nossos associados, que são pessoas voluntárias, são pessoas de outras organizações também, outras entidades parceiras que nos ajudam, é nessa defesa, que tenhamos uma vida digna e que tenhamos os nossos direitos garantidos no dia a dia, no nosso cotidiano. E a gente quer agradecer também imensamente à Câmara de Vereadores por abrir esse espaço e trazer essa homenagem, né, à mesa diretora, trazer essa homenagem a nós, desses 40 anos de atuação aqui na cidade. E depois do intervalo, vamos conferir a homenagem prestada pela vereadora Janaína Portela ao Instituto Aliança Empresarial. Quem doa órgãos faz a vida continuar. Mas quais são os dois tipos de doador? O primeiro é o doador vivo, uma pessoa maior de idade, juridicamente capaz e saudável que concorde com a doação, desde que isso não prejudique a sua saúde, é claro. Pela lei, apenas parentes até o 4º grau e cônjuges podem ser doadores. Já a doação em vida sem parentesco só acontece com autorização judicial. Doadores vivos podem doar um dos rins, parte do fígado, da medula ou dos pulmões, desde que haja compatibilidade sanguínea e que seja feita uma avaliação clínica do doador. O segundo tipo é o doador falecido, ou seja, qualquer pessoa com diagnóstico de morte encefálica ou parada cardiorrespiratória, desde que a família autorize a doação. Nesses casos, um único doador pode doar rins, coração, pulmão, pâncreas, fígado e intestino, córneas, válvulas, músculos e mais, salvando muitas pessoas. Doe órgãos. Converse com a sua família. Se o motorista tivesse freado um pouco antes, evitaria a batida. Se o carro tivesse desviado um pouco, não pegaria a ciclista. Se a moto viesse um pouco mais devagar, não bateria no caminhão. Já reparou que os acidentes acontecem por pouco? Se for dirigir, não beba, nem um pouco. Balada segura é empatia no trânsito. O Instituto Aliança Empresarial recebeu um diploma de honra ao mérito por fomentar o desenvolvimento da nossa cidade. Quem prestou o reconhecimento foi a vereadora Janaína Portela. Hoje nós prestamos uma homenagem ao Grupo Aliança com muita alegria, em que pese, como referimos, ser uma entidade nova na cidade, ela já é merecedora do desenvolvimento que está proporcionando. São mais de 5 milhões investidos em tecnologia, proporcionando mais desenvolvimento na área das startups. São 22 empresas já alinhadas juntamente para trabalhar em seus segmentos, sempre com a cultura da inovação, a tecnologia e o desenvolvimento cada vez mais aprofundado do desenvolvimento científico e tecnológico.
Hoje estamos com vários programas, junto ao programa do município Passo Fundo para o Futuro, o Passo para o Futuro, que é o nome do programa. Nós também estamos alinhando a iniciativa privada com o desenvolvimento tecnológico. Como eu tenho falado sempre, nós não temos como imaginar uma cidade de prosperidade se não tivermos canais que buscam alicerçar a educação, a cultura e o desenvolvimento. E esse desenvolvimento tecnológico, ele precisa ser absorvido, não como uma indústria que venha a tirar a mão de obra das pessoas, mas sim como facilitar a qualidade de vida das pessoas. Então é para isso que nós temos que lutar. Qualidade de vida melhor para todos, uma cidade próspera com desenvolvimento tecnológico e, consequentemente, econômico e financeiro, e com isso mais arrecadação, e com essa arrecadação mais políticas públicas para os nossos cidadãos. Então eu fico feliz de ver que o Instituto Aliança é uma união de empresários e de entidades da nossa região norte e que pensam Passo Fundo para um futuro. Este momento é muito especial porque sela aí um projeto que nasceu em 2019 como um programa e hoje já é um instituto consolidado que tem sua casa, que é lá no Moinho, a Casa da Inovação, e também foi um sonho sonhado de forma colaborativa. A gente tem aí já um olhar para uma história, reconhecendo do próprio Moinho, né, bebendo da herança que nós temos do DNA empreendedor de uma região pujante. Nós também estamos olhando para aplicar soluções no presente a partir da experiência que a gente tem, da união de pessoas empresárias que construíram seus nomes, construíram suas empresas com muito trabalho aqui na região, mas também olhando para o potencial das alianças políticas, que são, de fato, a criação de uma Secretaria da Inovação, é um marco para a nossa cidade, ao mesmo tempo que a união entre as pessoas e as empresas, olhando para algo maior do que o seu próprio, sua própria empresa, né? A gente consiga evoluir num patamar de dialogar e construir projetos colaborativos sem aquele olhar de competição, mas de colaboração. Eu vejo que a cidade, ela dá um passo nesse sentido e nós estamos evoluindo nisso. Hoje a gente está consolidando com investimentos em startups, olhando ali para a região da Gari, aonde a gente está com o Hub Aliança, a construção de um ecossistema que seja acessível para que as pessoas consigam interagir com esse tema, que a inovação de fato ela vá não para poucas pessoas, mas que elas façam parte do nosso dia a dia, e para isso a gente está fazendo um esforço gigante que é desmistificar o que é a inovação. A inovação é o olhar para separar o lixo, a inovação é o olhar para trabalhar em conjunto, é também defender a nossa região, conhecer a nossa história. Isso é inovação, é fazer mais com menos desperdício e de forma mais colaborativa. Eu vejo que hoje me sinto muito feliz de poder estar vivendo esse momento e me sinto representando um grupo de lideranças, porque eu não faço nada sozinha, isso nasceu por um grupo de empresários que investiram dinheiro nesse projeto, né? E também suas energias, suas agendas. Eu estou aqui apenas como uma liderança representando a ação de várias empresas e pessoas que fazem parte da união desses projetos. E entendo que essa homenagem, ela manda um recado para que, inclusive, mais mulheres façam parte desse ambiente, que a gente trabalhe mais a questão da diversidade, não só de gênero, mas de etnia, né, de raças, e nós estamos preparados para isso. Eu vejo que o nosso ambiente está se transformando e que me sinto feliz que estou deixando um legado para os meus filhos e para os meus netos. Acredito que Passo Fundo é uma cidade para ser feliz, a região norte é uma região rica e nós temos o papel de contribuir com a transformação do Rio Grande do Sul, em especial nesse momento, onde a gente foi menos afetado pelas enchentes, e é o momento que nós temos para fazer a diferença e, de fato, cravar estaquear, né, a nossa mensagem aqui do que a gente veio. Nós estamos aqui de passagem, a inovação é sobre ser humano,
e para ser humano a gente precisa entender que a tecnologia, por mais inteligente que ela seja, ela não vai substituir o olho no olho, ela não vai substituir o cafezinho, ela veio para contribuir com processos para gerar tempo para eu ter conexão de valor com pessoas. E é isso que faz a nossa aliança existir. Por isso o nome é Aliança. Agora vamos conferir a homenagem realizada pelo vereador Alberi Grando ao Instituto Medri de Pesquisa e Saúde. A iniciativa completou 4 anos de atuação em Passo Fundo. As pessoas, a partir do momento em que enfrentam às vezes uma doença, e essa doença já foi identificada ou foi pensada por alguém lá no laboratório que ela pode existir, pessoas se submetem a uma pesquisa clínica com um medicamento, muitas vezes, que não existe ainda, mas tem que ser experimentado pela população. E aí que entra, então, esses grupos, essas empresas, fazendo essa pesquisa. Vamos dar um exemplo assim, losartana. Muita gente usa a losartana para sua pressão alta, mas não surgiu do nada essa losartana. Essa losartana, ela foi ensaiada, ela teve uma pesquisa com pessoas, inicialmente com animais, como está ali, depois com 10 pessoas, depois com 100 pessoas, depois com 10.000 pessoas, até que se tivesse comprovação, segurança que ela funciona, a losartana da pressão alta. Metformina lá para diabetes, a tal de molinha aquela, que se coloca no coração, nas coronárias, também passaram por um processo de pesquisa clínica. Há 4 anos, então, está funcionando o Instituto Medri, e o meu tempo já quase terminou, que faz um excelente trabalho. Estão aqui 4 profissionais, que estão esperando pessoas. Por exemplo, agora estão tentando fazer um trabalho para a cura da enxaqueca. Enxaqueca é uma doença crônica, chata, incomoda todo mundo, toma 1000 remédios e não funciona. Quem sabe com a pesquisa deles vai funcionar agora. Quem quiser, fica à disposição. E essas foram as informações do Jornal da Câmara de hoje. Uma boa noite e até amanhã.